igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. A nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar, feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e lhe pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, para que possamos compreender a Tua Santa Palavra. Ó Senhor, venha até nós, entregando a mensagem que o Senhor tem preparado para nós, para que possamos crescer e amadurecer na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ainda aqui no capítulo 4, ele segue falando sobre a nossa condição antes e depois de Cristo. Nós vemos ele lembrando o assunto do capítulo anterior, falando sobre os tutores e curadores, mas como quem explicou já o que tinha que explicar, agora ele apresenta para nós uma série de posicionamentos, mostrando em que lugar nós devemos estar diante do Senhor. Ele vai nos apresentar algumas questões trazendo o exemplo anterior, porque ele nos compara justamente com as crianças que eram conduzidas por aqueles que eram chamados tutores naquela época, bem diferente do que hoje significa a palavra. Eram escravos, letrados, que faziam ali e instruíam essa criança até que ela chegasse à maturidade. Era a escola da época daqueles que tinham condições para isso. E ele diz que durante esse período em que eles estavam em aprendizado, um período, segundo o versículo 2, que já era determinado, o pai ele estabelecia a idade em que aquela criança, que aquele filho iria se emancipar. Mas enquanto ele não alcançasse esta idade, enquanto ele não alcançasse o tempo que o pai já tinha determinado, ele era subordinado àqueles que estavam sob ele como responsáveis. Então eles respondiam assim. Há tempos era muito mais fácil nós falarmos sobre textos como esse, porque havia um que era muito comum na família, a criação dos filhos. Hoje nós vivemos tempos em que a questão da autoridade constantemente ele vem sendo atacado. Hoje as pessoas vêm pregado contra muitas das autoridades e formaram a base daquilo que nós temos como sociedade. Então as pessoas hoje querem ser livres. Uma pesquisa que foi divulgada por um determinado entrevistado sobre empresas, sobre
trabalho, sobre o mercado de trabalho, ele estava falando que um dos grandes problemas hoje, e a maior causa de demissões em grandes empresas, não é a falta de capacidade técnica, ele dizia, mas a incapacidade de convivência uns com os outros. Então, o que tem sido demonstrado é que cada vez mais as pessoas têm se preocupado consigo mesmo, e nada com os outros, e nada com aquilo que deve ser feito. Então, nos ambientes, seja de trabalho, seja ambientes escolares, seja nas nossas amizades, existem sempre aqueles que têm o seu próprio interesse acima de todas as coisas, e por vezes isso acontece dentro da comunidade cristã, contrariando o ensinamento da palavra de Deus, que nos diz, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: considerai cada um dos outros como superiores a si mesmos. Mas Paulo vem trazendo aqui, não para nós, uma mensagem de derrubar, não uma mensagem para nos oprimir ou para colocar o pé sobre a nossa cabeça, como quem não pode subir ou progredir. Mas ele vem chamar a nossa atenção como servos de Deus. Há a mensagem que diz que nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não estamos mais subordinados aos curadores. Nós não estamos mais subordinados aos tutores, ou aios, conforme ele chama lá no capítulo de número 3. O tempo determinado pelo Pai, ele já aconteceu. E na vinda do seu Filho Jesus Cristo, ele já nos liberta, derramando a sua graça sobre nós. E assim, já não é necessário mais permanecermos subordinados a muitas das velhas ordenanças. Não há mais um caminho ali para nós, mas agora estamos em um caminho superior, pensando em coisas superiores. É por isso escolhi no começo, quando nós iniciamos o culto como prelúdio, o hino 116. Talvez, irmãos, todo mundo acho que conhece um pouco assim, mas eu costumo ficar um pouco indignado, porque com o passar do tempo foi dado-se um estigma a esse hino, como se fosse um hino somente para velórios. Eu já ouvi muitas vezes pessoas que ficavam desconfortáveis: não, isso é hino para velório. O hino 116 ele não foi composto, não foi colocado no nosso cenário como um hino para representar um momento de perda e de morte. Ele era um hino para ser cantado no culto de louvor e adoração a Deus. Se você procurar o índice do seu inário, ele divide o inário por temas, e você vai perceber que o 116 ele está no meio de um tema que não é velório. Porque deveria ser o comum para o crente ele pensar: mais perto quer estar de Deus. Deveria ser comum para o crente ele falar, conforme a última estrofe diz, lembrar da morte, dizendo: a morte não me atormenta, porque quando ela vier, eu estarei com o Senhor. Isso é um discurso de salvação e convicção, não um discurso de morte. E muitas vezes nós perdemos esse discurso, justamente porque perdemos a noção que Paulo está nos apresentando aqui em Gálatas, capítulo 4, nos seus primeiros versículos. A noção de que nós já não estamos mais debaixo do tempo da lei. O tempo predeterminado ele já chegou. Nós vivemos a plenitude dos tempos e hoje nós somos filhos de Deus. E Paulo vai nos mostrar isso através de alguns apontamentos. O primeiro, ele vai descrever nos versículos 1 e 2 o que éramos. Nós lemos na liturgia Efésios. Efésios diz, o apóstolo Paulo escreve: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós éramos. Eu costumo dizer que para mim é impossível fazer a leitura de Efésios capítulo 2 sem que a gente tenha que impostar a voz, meio que dramatizar o texto. Porque é de mais importante na leitura nós percebermos a importância da palavra. Éramos por natureza filhos da ira. Passado,
é algo já superado. Paulo escreve isso aqui em Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2. Naquele tempo, quando éramos menores, quando estávamos debaixo da autoridade, nós estávamos sujeitos. Aí ele vai nos conduzir no versículo de número 3, assim: assim nós, quer dizer, assim como a criança debaixo de tutores e curadores, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, nós, quando não tínhamos convicção, quando era fora do tempo ainda, antes de conhecer ao Senhor, nós estávamos sujeitos. A palavra que utiliza no versículo 3, a palavra utilizada é servilmente sujeitos, como servos, sem poder reclamar, sem poder dizer o que nós estávamos presos. Essa semana, uma das igrejas que eu acompanho publicou um vídeo, né? O vídeo é o pessoal numa daquelas festas, né? E todo mundo muito bebendo, e uma mesinha, as pessoas em pé, havia uma garota sentada no chão, completamente inconsciente. E o rapaz estava com ela, ele coloca no colo, pega ela e joga nas suas costas, ela sai carregando completamente desmaiada. Eles usam uma legenda dizendo: olha, algumas pessoas dizem que não quer saber de igreja porque não gostam de ser controlado. Mas as pessoas estão entregando as suas vidas para serem controladas pelo mundo, pelo desejo, pela vontade, pelos vícios, pelos prazeres. A questão não é quem, não é se nós servimos alguém, porque todo mundo serve alguém. A questão é quem nós estamos servindo. A plenitude do tempo, a vinda de Jesus, é destacada por Paulo aqui em Gálatas capítulo 4, nesses primeiros versículos, como o tempo da ruptura. É o momento em que há uma nova chance. Mas para nós é o tempo em que nós conhecemos a Cristo, é o tempo em que nós entregamos a nossa vida a Ele. E Ele diz: a partir desse momento, depois que nós fomos emancipados pela fé em Cristo Jesus, nós não temos mais a obrigação de estar sujeitos aos rudimentos desse mundo. O chamado é para cada crente que entregou a sua vida a Cristo dentro da comunidade cristã, que ele não deve mais viver como vive o mundo. E o chamado é pertinente, porque muitas vezes, dentro do ambiente cristão, há muitas pessoas que ainda seguem dominados pelas coisas do mundo. Ainda continuamos nos submetendo àquilo que não agrada a Deus, como se a obrigação fosse nossa dessas coisas. Nós deixamos as coisas de lado. Nós temos liberdade em Cristo, mas continuamos presos, porque o mundo, ele troca as bolas, ele inverte as coisas, ele anda na contramão de todas as coisas. E ele vai nos dizer que liberdade é quando nós nos entregamos aos prazeres deste mundo. E quando nós nos entregamos aos prazeres desse mundo, nós não estamos exercendo liberdade. Na verdade, nós estamos sendo sujeitos, nós estamos nos entregando, nós estamos obedecendo, servindo ao Senhor deste mundo. Por isso, Paulo chama a nossa atenção em primeiro lugar: nós já não somos mais sujeitos. Se você aceitou a Cristo em seu coração, se você entregou a sua vida a Ele, as obrigações para com os rudimentos e os prazeres desse mundo passaram. O chamado de Paulo é justamente: não se entreguem a isso. Lá em Gálatas eles estavam procurando, porque havia o que nós já falamos desde o começo, chamados judaizantes, que diziam que eles tinham que seguir a lei mosaica, mas aquilo ali não tinha a ver com a palavra de Deus. Era um grupo de pessoas que estavam acostumados com os antigos deuses, que eles tinham que oferecer sacrifícios, que eles tinham que fazer rituais para agradar esses deuses. E quando lhes é oferecido o judaísmo, na forma da circuncisão, na forma das ordenanças, na forma dos deveres, dos dias santos sacrificados e tudo mais, ali eles só encontram algo que se parece muito com aquilo que eles faziam anteriormente. É tentar conseguir o favor de Deus
a partir do seu próprio esforço. Por isso, Paulo é tão veemente em combater em Gálatas essa judaização do cristianismo. E aí ele vai nos dizer justamente que nós não estamos mais sujeitos. Nós não precisamos mais prestar conta disso. Por quê? Porque o tempo é chegado. O tempo é chegado diante de nós. No final do versículo 4 ele fala: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, versículo 5, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo veio ao mundo para nos dar a adoção de filhos. Tenho certeza que você sabe o significado dessa palavra, adoção. Mas talvez você não tenha aplicado isso ao seu caminho com Cristo do Evangelho. A primeira coisa é que a adoção é quando alguém é tornado filho. Então, como filho, ele está sujeito à autoridade do pai, mas principalmente ele é herdeiro. E assim como aquele que era filho original estava ali sujeito e depois se emancipar, chegando o tempo, ele agora tem plenos direitos. O filho adotado, ele era alguém que não tinha direitos, estava sob outras ordens, mas a partir do momento que ele era adotado, ele passa agora a estar com o Senhor, gozando dos privilégios de filho. Então, nós fomos recebidos, nós fomos adotados. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de lado, é que quando se fala de adoção, se fala de alguém que não era, mas agora é. E aqui vai estar incluído todos nós. Todos os gentios são incluídos dessa forma no reino de Deus. Todos nós. Nós não éramos, mas agora somos. A adoção nos tirou do reino das trevas. Nos tirou e debaixo da ira de Deus, conforme Efésios capítulo 2 nos diz. Nós éramos filhos da ira, mas através da adoção de filhos, agora nós somos filhos de Deus. E por isso nós somos chamados. É o segundo passo que Paulo dá aqui no texto. No primeiro ele fala: chegando o tempo, a partir de Cristo, nós já não estamos debaixo da ordenança do mundo. Mas em segundo lugar ele fala: a partir do momento que nós somos filhos, nós precisamos nos adequar a essa nova paternidade. Quando se fala a respeito de adoção, o que nós vemos na TV, o que nós vemos em seriados, documentários e tudo mais, é a história que é algo muito complicado e complexo. Se fala muitas vezes de crianças que, quando chegam a determinada idade, dificulta muito a sua adoção, porque muitas vezes essas crianças não se adaptam aos seus novos lares. É a história de que alguma coisa da educação, do comportamento, faz ele não se adaptar. Mas, às vezes, nós encontramos relatos muito diferentes, muito mais graciosos, daqueles que entenderam. Eu me lembro uma vez, ouvi um relato de um pastor que adotou seus filhos também, ele dizendo que houve um entendimento daquelas crianças, de que eles estavam perdidos, mas agora foram achados. O entendimento de um amor que foi dado não por obrigação, não por causa da situação, mas foi um amor, acima de tudo, um amor de escolha. Se escolheu amar. E quando aquele que é adotado ele percebe isso cria um ambiente de muita, como é que podemos dizer, um ambiente de um amor tal que ele transforma tudo ao seu redor. Quando nós somos chamados e somos declarados filhos de Deus, adotados por Ele, é preciso entender onde nós estávamos e onde nós estamos agora, quem nós éramos e quem nós somos. Ser filho de Deus implica que nós temos que nos comportar como filhos de Deus. Nós não podemos nos comportar como aqueles que, depois de resgatados do mal que assolou a sua vida por muito tempo, eles se recusam a se adaptar ao novo ambiente. Nós não podemos tentar continuar vivendo como vivíamos outrora no passado. É preciso adotar as palavras de Efésios,
quando ele diz, colocando no passado, éramos. Nós já não somos. Nós estávamos sujeitos ao mundo. Nós já não estamos. Nós éramos filhos da ira, porém agora somos filhos de Deus. O chamado aqui justamente que Paulo faz ao bater esses versículos com carinho sobre os cristãos em Gálatas é dizer: vivam agora como quem vocês realmente são. Se vocês são filhos de Deus, vivam como filhos de Deus. Chamado para nós é olhar para a nossa vida e pensar no meu dia a dia, na minha caminhada cristã, o quanto eu tenho vivido como filho de Deus. As minhas atitudes, elas refletem o Pai que eu declaro ter agora. Nas minhas atitudes, eu declaro pertencer ao mundo que eu digo pertencer, à família que eu digo pertencer. O chamado é para uma autoanálise, e nós já passamos o tempo, nós não estamos mais no tempo dos rudimentos do mundo, nós não estamos mais debaixo de tutores e curadores. A plenitude do tempo já veio. O Filho de Deus, Ele morreu por nós. Nós já o conhecemos, nós já o aceitamos, nós já o declaramos como nosso Senhor. Não há espaço mais para uma velha vida. Não há espaço mais para vivermos como se não o conhecêssemos. Não há espaço mais para agradar o mundo, ao invés de agradar o nosso Senhor. E acima de tudo, nosso Senhor, nosso Pai. O versículo de número 6, ele termina com duas palavrinhas que na verdade é uma repetição, né? Ele diz: Abba, Pai. Está assim nas nossas vidas. Na verdade, se nós fôssemos traduzir a palavra Abba, ela é a mesma palavra Pai. Então é como se eu estivesse repetindo aqui. Abba, traduzindo é Pai, e logo à frente Pai. Por que está dessa forma? Provavelmente, quando Paulo vem escrevendo, ele quer mostrar aqui duas palavras distintas. O grego é a língua usada para escrever o Novo Testamento. Então ele vem escrevendo grego para os seus interlocutores que conheciam o grego. Mas aqui ele utiliza uma palavra que é uma palavra hebraica, Abba. O Abba hebraico, ele traz para Paulo um sentimento de mais proximidade. É o sentimento de um pai e um filho se dirigindo ao seu pai. Algo mais íntimo, algo mais próximo. Não só pai geral e genérico, mas algo mais próximo e amoroso. E Paulo quer destacar isso aos seus ouvintes, justamente para nós entendermos dessa proximidade. É para alguns lugares o papai de alguns lugares, né? Se você for lá para o litoral da Bahia, eu gosto de lembrar, né? Litoral da Bahia, a Bahia fala que tem muitas baías, né? Mas lá no litoral, no Recôncavo, eles vão falar Bahia, conforme aparece na televisão. O resto da Bahia a gente não fala daquele jeito. Mas cada lugar ele tem uma característica própria em que as crianças aprendem a se dirigir aos seus pais de forma mais carinhosa. E é esse tipo de característica que é destacado pelo apóstolo Paulo para nós. Ser filho é ter intimidade com Deus. Por isso ali vem os versículos 6 e 7, o terceiro passo, o terceiro andamento do texto. E porque vós sois filhos, versículo 6 nos diz: enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Aqui ele destaca no versículo 6 e no versículo 7, não só que somos filhos de Deus, somos adotados por Deus, mas ele coloca Cristo aqui como nosso irmão, com quem nós aprendemos a conviver com o Pai. Ele diz que nos dá o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Como é que uma criança aprende a se referir aos pais? Ela aprende muitas vezes, quando é filho de muitos irmãos, com os seus irmãos. É interessante, em casa, meu irmão mais velho, a gente foi criado junto, ele é fruto do primeiro casamento da minha mãe. Quando ela se casou com meu pai, eles já eram grandinhos.
E por conta disso, a gente acabou pegando o costume em casa. Tanto eu quanto o meu irmão mais novo, nós nos referimos ao nosso pai não pela palavra pai, mas nós chamávamos de Feu. Era o apelido para Alfeu, que era o nome dele. Mas só depois de grande eu fui descobrir por que a gente falava, porque as pessoas perguntavam o tempo todo. Aí eu fui descobrir por que na infância nós falávamos isso. Por conta do meu irmão mais velho. Aquele pequeno, ele já conhecia, ele já tinha conhecido, né? Ele fora criado e chamava o meu avô de pai, né? E por pouco isso não acabou passando para nós também, mas ele se dirigia ao meu pai como Feu. E nós pequenos, nós aprendemos ouvindo ele e falávamos da mesma forma. Então, eu gosto de lembrar isso quando Paulo fala, quando ele envia o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, quer dizer que através de Jesus Cristo nós aprendemos como nos comunicar com Deus. Nós já não estamos debaixo da lei, não tem mais tutor e curador, nós não estamos mais sujeitos aos movimentos desse mundo, nós somos adotados por Deus, e agora em Cristo nós aprendemos a viver com o Pai. Por isso nós somos chamados a viver com o Pai. E acho que precisamos tomar cuidado, porque a igreja de hoje ela tem se afastado desses propósitos. Por quê? Porque as pessoas elas estão querendo Deus à sua própria conveniência. Elas estão querendo adaptar o Todo-Poderoso às suas próprias necessidades. E procuram Jesus que não é o Jesus que está na Bíblia, mas eles querem aceitar somente algumas partes daquilo que é apresentado. É uma sociedade que ele não quer aprender com o Filho, ele quer moldar Cristo aos seus próprios propósitos. E o mundo tem sido ultrapassado dessa forma, porque há muitas igrejas, há muitas comunidades que não têm sido voltadas para a palavra de Deus, mas têm se adaptado às necessidades dos homens. E assim, as pessoas dizem, eu não gosto de igreja que prega sobre isso, eu me sinto incomodado. E muitos estão aí oferecendo pregações que não tocam o dedo na ferida e não falam dos pecados. Há muitas pessoas que falam, eu quero igreja que o louvor seja assim ou seja assado. Eu quero igreja que as pessoas me tratem bem. Tem gente que procura igreja onde ninguém cumprimenta, que possa entrar e sair sem ninguém chamar a sua atenção. A igreja que se procura, que se ninguém cumprimentar você ao entrar na igreja e falar, não gosto dessa igreja, as pessoas são muito felizes. Mas poucos têm procurado uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada para que possamos aprender com o Senhor Jesus Cristo como nos comportar diante do Pai. E esse deveria ser o foco principal da nossa vida. Não o que nós gostamos, mas como nós devemos aprender. Cristo está dentro de nós, o Espírito do Filho de Deus está dentro de nós. E nós nos tornamos igreja por causa dele. Nós louvamos por causa dele. Nós oramos através dele. Tudo que nós fazemos é em nome dele, em nome de Cristo. Nós oramos, nós cantamos, nós louvamos. Por isso não convém nós nos esquecermos disso, que falar com o Pai tem que ser em nome dele. Porque é com ele que nós aprendemos como falar com Deus. Nos comportarmos diante de Deus, nós aprendemos com ele, porque ele veio ao mundo e nos ensinou, apesar de ser Deus Todo-Poderoso, como Filho nos ensina a obediência, para que diante do Pai nós possamos nos comportar da forma devida e clamar assim como ele, não simplesmente Pai, como alguém que está longe ou pode estar muito tempo distante de nós, mas também o Paizinho Abba, conforme é escrito no versículo de número 6, pelo qual nós demonstramos que entendemos a presença de Deus junto conosco, porque Deus é Deus conosco, não distante. Ele está ao nosso lado e nós devemos a nossa vida a Ele, e nós devemos viver de acordo com os propósitos dele, porque nós não estamos mais debaixo dos rudimentos do mundo, mas estamos debaixo do amor do Pai. E nesse amor nós vivemos e nos movemos para a glória eterna. Amém?